Aqui em São Paulo, novas medidas restritivas vão ser anunciadas pelo governador João Dória logo mais. Ele postou um vídeo agora há pouco em que pede compreensão da população, não detalhou ainda as restrições. Por aqui você viu, a internação em leitos de UTI aumentou 21% na última semana. Vamos com a Bruna Macedo então a expectativa de quais medidas devem ser anunciadas. Bruna, bom dia para você. Bom dia, Daniel. Bom dia, Marcela. Pois é, novas medidas serão anunciadas daqui a pouquinho. O governador João Dória sempre se reúne com o centro de contingência às 11h30 da manhã para tomar as decisões que serão divulgadas depois ao 12h45. Hoje, excepcionalmente, eu recebi a informação de que por volta das 9 horas da manhã ele já estava reunido tomando aí essas decisões. O que nós já sabemos, novas medidas serão anunciadas. Hoje o estado de São Paulo inteiro está na fase vermelha, a mais restritiva do plano de flexibilização. Isso significa, portanto, que novas medidas, ou seja, a gente pode ter até os serviços considerados essenciais paralisados. A gente não sabe ainda em que moldes isso deve acontecer, se o governador vai estipular horários para o funcionamento de comércios considerados essenciais ou se eles mesmos vão, de fato, ser paralisados. Existem 3 atividades que estão em pauta na última semana, mais fortemente. A questão das escolas está sendo bastante conversada, a questão das atividades esportivas, do futebol e também das atividades religiosas. Por que eu estou falando dessas 3 atividades? Porque houve uma recomendação formal da Justiça na semana passada para que o governador avaliasse o funcionamento dessas 3 atividades. Então, muito possivelmente, a gente deve ter novidades neste sentido. Para essas 3 atividades, elas podem ser paralisadas aqui no estado de São Paulo, mas também os comércios, as farmácias, os hospitais, enfim, eles também podem sofrer aí modificações no que diz respeito, por exemplo, ao horário de funcionamento. Pode ser criada uma nova fase, a fase roxa, que também está em discussão na última semana, ou ele pode reformular a fase vermelha, essa que nós estamos atravessando neste momento. Como vocês falaram, o governador agora há pouco divulgou um vídeo nas suas redes sociais em que ele pediu a compreensão da população e voltou a dizer que hoje só existem 2 formas de tentar frear a pandemia, tentar frear o vírus aqui no estado: a vacina e também o isolamento social. Por isso ele diz que vai tomar essas decisões, mesmo que isso custe a popularidade do governador. Só para a gente entender um pouco qual é a gravidade da pandemia aqui no estado, eu vou contar para vocês os últimos números, os que foram divulgados. São 2.149.561 casos confirmados da doença aqui no estado, com 62.570 mortes. Na coletiva de imprensa que o governador fez ontem, ele anunciou a criação de novos 338 leitos aqui no estado. Mas agora há pouco, no vídeo que ele divulgou, ele disse que essa quantidade de leitos é importante, claro, mas aqui o estado não tem nem profissionais da área da saúde para dar conta de tantos atendimentos. A velocidade em que o vírus está se espalhando é enorme. E ele voltou a dizer, portanto, que só existem 2 maneiras de frear isso: a paralisação das pessoas, a circulação, a restrição da circulação e também a vacinação. Ele já, inclusive ontem mesmo, anunciou a ampliação da faixa etária para vacinação. A partir do dia 15, a gente deve ter aí idosos com 74 e 75 anos recebendo a primeira dose da vacina aqui no estado. E uma semana depois, no dia 22 de março, começa a vacinação de pessoas com 72, 73 e 74 anos. Mas ainda assim, inclusive o secretário estadual de saúde, Dr. Jean Gorenstein, disse que a velocidade em que o vírus está se espalhando não está sendo compatível com a capacidade de suprir e de atender as pessoas aqui no estado. Então, as atenções estão todas voltadas aqui para o Palácio do Governo hoje. Novas medidas devem ser anunciadas e, principalmente, a atenção voltadas para essas 3 atividades: esporte, educação, escolas e também atividades religiosas. Agora, uma informação importante também, é importante sempre assim, a gente lembrar, a gente está atravessando aí a fase vermelha, mais restritiva. Desde que nós estamos nessa fase, desde o último sábado, 40% da população tem aderido de fato ao isolamento social. Então, daqui a pouquinho, por volta do 12h45, a gente deve saber quais são essas novas medidas que serão tomadas a fim de tentar frear a pandemia aqui no estado, que está se alastrando com uma velocidade bastante grande. Volto com vocês aí no estúdio.